Pessoal, primeiro eu queria dar os parabéns pela iniciativa da FUP, aos deputados que estão participando dessa iniciativa, que acho que é muito bem-vinda e é muito necessária. Minha fala vai ser bem rápida, eu trouxe alguns slides para poder ajudar na minha argumentação. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que, olhando a história da Petrobras, ela sempre foi, desde a sua criação, a disputa e a tentativa de torná-la uma empresa privada, né? Privatizar uma empresa que, no início, começa como uma empresa estatal, sempre esteve, em todos os momentos da história do Brasil, em disputa, né? A tentativa de privatização dos campos de petróleo, a retirada, na verdade, a privatização da própria empresa, com a mudança do seu nome, né? E o governo Frederico tentou fazer e fez, com a abertura do mercado, não deu certo, né? Vários movimentos de resistência aconteceram para que a Petrobras não seja uma empresa totalmente privada, né? Mesmo vendendo as ações da Bolsa de Nova York, várias tentativas fizeram com que a empresa tentasse ser privatizada. Uma saída encontrada foi a saída via a venda das refinarias e a venda do setor de comércio da Petrobras. Então, uma forma de privatizar a Petrobras é não via IP, porque ela é muito competente na exploração de petróleo e mostrou isso. Desde 97, o mercado está aberto e 90% da produção de petróleo no Brasil é da Petrobras, então ninguém disputa com a Petrobras na exploração. A solução encontrada pelo governo Temer foi abrir o mercado para comercialização de combustíveis da Petrobras. Então, queria chamar a atenção para isso. A privatização é, das refinarias, a privatização da BR Distribuidora é uma estratégia de tentativa do grande movimento, novamente, a grande onda de tentar privatizar uma empresa pública que pertence ao povo brasileiro, como a Petrobras. A privatização das refinarias ela acontece desde 2014, quando começa a Operação Lava Jato, e aquela operação tinha como um dos seus objetivos quebrar a principal estrutura da empresa, que era a Petrobras, e foi criando uma série de, a Tiziane já falou, uma série de movimentos, série de posições contrárias à Petrobras. Isso acho que é importante ressaltar esse momento histórico, né? Em 2016 vem o golpe, vem a chegada do governo Temer e Pedro Parente na Petrobras, vem o PPI em outubro de 2016, o plano de negócio de 2017 da Petrobras já é a primeira vez que ela aponta para a venda de refinarias, para a venda de ativos. Em 2018, ela faz o primeiro, ainda no governo Temer, o primeiro teaser tentando vender refinarias, 4 refinarias no Brasil. Vem a greve dos caminhoneiros, e aí começa, de certa maneira, uma resistência a esse modelo, né? Primeira pancada que esse modelo sofre é a greve dos caminhoneiros de 2018, em junho de 2018, em que o governo Temer tem que recuar. Com a chegada do governo Bolsonaro, 19, e Castelo Branco na Petrobras, o projeto é retomado, muito mais agressivo. Em vez de 4, 8 refinarias foram colocadas à venda. E a própria BR distribuidora foi vendida, como falado aqui. E 2021 é o marco, no finalzinho do governo Bolsonaro, 21 e 22, é o marco da venda dessas 4 refinarias que o David já lembrou aqui. Queria também, nessa primeira etapa, falar sobre a resistência a esse movimento. Os petroleiros, a FUP fez vários movimentos. Eu estava aqui anotando, né? Em 2015, teve uma greve de 16 dias contra esse projeto de privatização. Em 2016, mais uma greve. Em 2020, a greve de 20 dias de ocupação do Edise. Também foi uma greve pensada contra esse modelo de privatização. E 2021, também uma série de greves nas refinarias onde foram vendidos, na SIX, na RLAM, na RLAM, na REMAN e na PBC. Então, teve uma série de greves também, né? Então, chamar atenção para esse primeiro momento. Segundo momento da minha apresentação é chamar atenção bem rápido para o volume das vendas do governo, iniciando o governo Dilma, já nos ataques, né? Até o governo Bolsonaro, do volume de vendas que a Petrobras fez. Vendeu 96 ativos no total na Petrobras, desse período. Desses ativos, o grosso desses ativos vendidos foi 2019, 20 e 21, no governo Bolsonaro, como eu falei. Você inicia tentando vender, alguns conseguem vender mais fácil, outros não, então teve resistência, mas o governo Bolsonaro faz um movimento de venda de ativos. Ou seja, a venda de ativos da Petrobras tem seu grande epicentro no governo
Temer e Bolsonaro, principalmente Bolsonaro. Agora, quais eram os motivos para finalizar? Quais eram os motivos que se argumentava para a venda desses ativos e principalmente as refinarias? Quer ficar em três aqui, para a gente não perder muito tempo. O primeiro deles é o argumento do aumento da produção de petróleo, desculpa, de refinados. Não aconteceu. Se vocês olharem esse gráfico, ele mostra a produção de petróleo, de refinados de petróleo, de 2000 até agora, em azul a Petrobras, as refinarias da Petrobras, nas outras cores as outras refinarias. Em vermelho aqui, a refinaria que era da Bahia, e as outras refinarias. Chamar atenção para uma queda desde 2014, como eu falei, na produção, porque fazia parte desse projeto de privatização. E ali, ó, 2021, quando tem a privatização das refinarias, né, da Rian e da RLAM, você não tem. Você tem um aumento da produção logo após, mas não foi por conta dessas refinarias, e sim por conta da Petrobras, que ainda representa mais de 80% da produção de refinados do Brasil. Então, a ideia de que privatizar aumenta a produção de derivados não é verdade. Inclusive, se a gente olhar o próximo gráfico que mostra a produção de refinados das refinarias privatizadas, as três aqui, né, RLAM, REMAN e RPBC, de 2000 até 2006, e aqui 2021 é o ano que elas assumem, que elas são privatizadas por outras empresas, percebam que tem uma queda, né, principalmente na RPCC, né, no Rio Grande do Norte, e a RIAN, que é em Manaus, que foi trocar de nome. A refinaria da Bahia, ela aumenta a sua produção pós-privatização, mas volta a cair de novo, né, com essa certa estabilidade, mas nunca foi igual ao período de 2014, quando começa esse processo de privatização das refinarias. Então, não é verdade um argumento, não é verdade que aumentou a produção. Segundo argumento, foi muito falado aqui, e vou ser bem rápido. Os preços iriam cair. Não é verdade. Em cima, nesse gráfico, o preço do diesel ao consumidor, em amarelo do Brasil, ao consumidor final, em amarelo do Brasil, em vermelho da Bahia, verde Rio Grande do Norte e em azul do Amazonas. Percebo que desde 2023, o diesel nesses três estados estão acima da média nacional. E o Amazonas chama atenção, está muito acima da média nacional, ou seja, não caiu o preço do diesel. A mesma coisa a gasolina embaixo. Desde 2023, o preço da gasolina nesses estados onde tiveram a privatização ficou acima da média nacional. E, por fim, o argumento de que você teria mais empregos. Não é verdade. Aqui está o número de empregos no setor de refino no Brasil, e aí eu separei nos estados do Amazonas em azul, Rio Grande do Norte em verde, a Bahia em vermelho, e o Brasil total, né, de empregos no refino, que é a linha em cima. Percebam que houve uma queda desde 2014 dos empregos. A partir de 2021, começa a crescer na Bahia, mas volta a cair os empregos na Bahia, na Irlanda, mas você não acompanha o movimento de crescimento a partir de 2022 dos empregos no Brasil como um todo. Ou seja, se está gerando emprego nas refinarias do Brasil, não é nessas empresas, nas refinarias que foram privatizadas, e sim na Petrobras. E, por fim, a triste notícia para quem trabalha nessas refinarias. Aqui é a remuneração média dos trabalhadores dessas refinarias, comparando com o Brasil. E aí, se a gente olhar, no início de 2014, a remuneração média desse trabalhador estava na faixa dos 16 mil, 14 mil, e muito igual entre as três refinarias privatizadas, né, que foram privatizadas depois, e a média nacional do setor. E aí vocês percebam que no final agora, de 2024, o último dado que tem, enquanto no Brasil, um trabalhador de refinaria ganha 25 mil reais de remuneração por mês, em média, aqui é uma média, né, entre os trabalhadores, na refinaria do Amazonas é 7 mil. Então, é 3 vezes menor a remuneração média de um trabalhador de uma refinaria privatizada no Amazonas do que nas refinarias na média nacional. A mesma coisa na Bahia e também a mesma coisa no Rio Grande do Norte. Então, esses três mitos, tem outros, mas esses três mitos de que teria aumento de produção, queda de preço e aumento de emprego não aconteceu e, piorou a remuneração desses trabalhadores.
Sabe, eu fico por aqui, também o Diese fica à disposição, saudar mais uma vez essa iniciativa e chamar a atenção para a importância que tem num projeto de um país soberano, a gente ter o setor de energia como setor estatal. Assim, a guerra traz para a gente, joga na nossa cara o efeito da gente ter privatizado alguns setores, como esse setor estratégico de comercialização, produção e comercialização de combustíveis. É isso. Muito obrigado.